Bom, pessoal, hoje nós vamos realizar uma aula prática virtual onde nós vamos observar algumas características das funções inorgânicas, como reação entre ácidos e metais formando gás hidrogênio, reação de neutralização entre o ácido e uma base, reação de formação do CO2 quando eu reajo o carbonato de sódio com o ácido, reação entre o hidróxido de sódio e o sulfato de alumínio, que é uma base de um sal, formando o hidróxido de alumínio, que é uma base insolúvel. Aí nós vamos observar uma reação de precipitação. A reação de precipitação do cloreto de prata, que ocorre quando se reage o NaCl com o próprio nitrato de prata. E também vamos observar as características básicas dos óxidos básicos e as características ácidas dos óxidos ácidos. Ok? Então, segue para o vídeo. Pessoal, agora nós vamos observar a capacidade que o ácido tem de deslocar o metal, ok? Que é a reação que tem entre ácidos e metais, como nós vimos na aula de função inorgânica. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui nesse tubo de ensaio aqui, nós temos 5 ml de ácido clorídrico. E a ele nós vamos adicionar uma fita de magnésio, que é o metal. O que a gente vai esperar ver? O desprendimento de gás hidrogênio, ok? Então, o que nós estamos observando aí, ó? A formação de gás hidrogênio da reação do ácido com o magnésio. Você tem aqui desprendimento de gás, tá bom? Esse gás que está sendo desprendido aqui é gás hidrogênio. Vou dar um zoom aqui, pra vocês verem melhor a reação acontecendo. Fitinha de magnésio bem aqui em cima. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos ver as reações entre ácidos e bases, tá ok? O que a gente sabe de ácidos? Uma das principais características dos ácidos inorgânicos, como o HCl, é que ele vai colorir os indicadores. No caso da fenolftaleína, ele apresenta uma cor transparente, ou seja, não tem cor na fenolftaleína. Enquanto que o hidróxido de sódio, que é uma base inorgânica, na presença de fenolftaleína, ela apresenta uma coloração rosa intensa. Então, aqui nesse tubo de ensaio, eu tenho mais ou menos 2 ml de hidróxido de sódio. Então, o que é que eu espero? Que quando eu adicionar algumas gotas desse indicador aqui, ó, fenolftaleína, ele vai ficar rosa, ok? É o que eu espero. Vamos ver se isso se confirma. Algumas gotinhas de fenolftaleína, coloração rosa intensa. Ou seja, isso aqui está indicando que eu tenho uma base, ok? E toda base, pessoal, ou todo ácido, ele tem a característica de reagir um com o outro em uma reação de neutralização, certo? Essa reação de neutralização é a reação que acontece entre os ácidos e as bases. Então, como aqui eu tenho uma base, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar ácidos a essa base. Se for chutando o tripé. Vou adicionar ácidos a essa base. Certo? Então, vamos verificar o que ocorre quando eu começo a adicionar ácidos à base. Adicionando HCl aqui dentro. O que eu vou esperar que aconteça? Vai ter um ponto em que ele vai ficar transparente, porque vai estar ocorrendo a reação de neutralização. Está começando já. Ai, caindo tudo aqui. Deixa eu soltar aqui o tubo. Ainda não neutralizou, tá vendo? Ele tá claro. Ó, foi.
Pronto. Reagiu completamente. Agora eu posso continuar esse jogo e adicionar bases. Na hora que eu colocar as gotinhas de base, ó, ele volta a apresentar coloração rosa, porque agora o meio aqui está alcalino. Quando eu adicionar novamente o ácido, uma gotinha só, o meio é acidificado e ele volta a ficar transparente. Ok? Base rosa, ácido, transparente. Parece mágica, mas não é. Ok? Aí, reação de neutralização acontecendo na frente de vocês. O próximo experimento, pessoal, é a reação de ácidos com sais, ok? Aqui nós temos o sal carbonato de cálcio, certo? E nós vamos reagir ele com o ácido. O que é que nós vamos esperar que aconteça? A liberação de gás carbônico, CO2. Então eu vou adicionar aqui nesse tubo de ensaio, ó, que já contém uma pequena quantidade de carbonato de cálcio, eu vou adicionar 3 ml de ácido clorídrico mol por litro, ok? E vamos ver o que acontece. Então, tem uma formação de gás carbônico, ok? Isso é o processo de fervescência que você observa em comprimidos. Pessoal, no próximo experimento nós vamos avaliar a reação entre um sal e uma base, ok? Como os dois são compostos iônicos, tá, ok? As bases inorgânicas são compostos iônicos, o que eu vou observar é uma troca de íons. Então o que é que eu espero? Eu espero que o sulfato de alumínio, ao reagir com hidróxido de sódio, tem uma troca nos seus íons e eu vou formar um precipitado que é o hidróxido de alumínio, ok? Aqui no tubo de ensaio eu tenho 2 ml do sulfato de alumínio e eu vou adicionar agora uma quantidade de hidróxido de sódio e a gente vai ver a formação de um sólido branco. Ela vai ficar turva a solução. Estão vendo o pozinho? Está formando o sulfato de alumínio. Aí a solução fica turva, ok? Essa turbidez formada na solução que eu estou formando aqui pequenas quantidades de um hidróxido insolúvel. O que vou fazer agora é avaliar o efeito da reação entre dois sais, ok? Como nós sabemos pelas funções inorgânicas, os sais são compostos iônicos, ok? Se eles são compostos iônicos, a característica deles é que eu tenho, quando eles estão em solução, eles estão completamente ionizados. Então eu tenho o íon Ag+, e o íon NO3-, o íon Na+, e o íon Cl-. Quando eu misturo os dois, se houver reação entre eles e o produto dessa reação for um material insolúvel, ele irá precipitar, que é o que vai acontecer entre a prata e o cloreto, certo? Quando eu adicionar esses dois sais um com o outro, eles vão reagir e eu vou formar um sólido chamado de cloreto de prata. Observe. Então, pessoal, essa solução ficou assim porque agora eu tenho aqui uma mistura, um sólido insolúvel, certo? Que é o sal de cloreto de prata. Agora nós vamos avaliar a reação
do óxidos básicos e óxidos ácidos. Então, o que é que tem aqui dentro desse tubo de ensaio? Tem um pozinho branco que é óxido de cálcio. Óxido de cálcio, galera, é oxigênio ligado a um metal, CaO. Ou seja, ele é um óxido básico. Qual é a característica dos óxidos básicos? Eles agem como se fossem bases, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um pouco de água aqui nesse tubo de ensaio, ó. E vamos agitar ele para dissolver um pouco esse óxido aqui. Certo? Como ele é um óxido básico, qual é a característica que eu espero desse óxido? Eu espero que ele tenha características de base, certo? E qual a característica de base mais evidente que eu posso mostrar para vocês? Ele vai apresentar uma cor rosa na presença do indicador fenolftaleína. Então, vamos ver se isso acontece. Ó. E aí, pessoal? É óxido básico ou não é? Certo? Por que ele ficou rosa? Porque ele é um óxido básico. Ok. Deixa eu passar um pouquinho dessa solução para outro tubo de ensaio aqui que a gente vai usar já já. Pessoal, agora, ó, como ele é um óxido básico, qual é a outra característica que ele tem além de agir como base? Ele vai ser neutralizado por ácidos. Então, vamos pegar o HCl e vamos adicionar algumas quantidades aqui de HCl. E ver se ele vai neutralizar. Aí, ó. Reação de neutralização acontecendo. Ok? Bom, e como é que eu vou visualizar os óxidos ácidos? Esses são mais fáceis, certo? Um óxido ácido, qual é a característica dele? São metais ligados a... não metais ligados ao oxigênio. Então aqui eu tenho a mesma soluçãozinha lá, de óxido básico, tá bom? E o que é que vai ser feito agora? Eu vou soprar CO2 dentro desse tubo de ensaio. E eu espero que ele fique transparente, porque CO2 é um óxido ácido. Certo? Deixa eu botar mais um pouquinho de água aqui. CO2 é um óxido ácido. E como ele é um óxido ácido, ele deve neutralizar o óxido básico. Então, nós vamos soprar CO2 por via de uma pipeta. Cansou. Pronto, pessoal, a gente observa a descoloração da solução, ou seja, ela ficou ácida.